Foram 13 horas. 13 horas. O Sem Cabelos aí que adora, né, a simbologia, punir lá o Partido Bolsonaro 22 milhões e tudo mais, né? Então, 13 horas. Após 13 horas de voto, Fux condena Cid Braga Neto e absolve Bolsonaro. Como eu falei, né? Cid Braga Neto considerou culpado aí mesmo, que tramou tudo, etc. Tudo mais. O Ramagem só foi absolvido de 2 crimes dos 5. E Bolsonaro foi absolvido de todos. Fux afastou completamente as teses de organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Aí tá lá, né? É preciso condenar quando há certeza e absolver quando há dúvida, diz o Fux. O ministro do Supremo fez a afirmação a introduzir voto antes de abordar as questões preliminares e mérito da ação penal que pode condenar Bolsonaro, né? Isso ainda era 9h30 da manhã. Ninguém esperava o que vinha pela frente, né? Mas já deu uma tremida. Fux afirmou durante o voto que pode formar maioria na corte para condenar Bolsonaro, que um juiz precisa de firmeza para condenar um réu e humildade para absolvê-lo quando houver dúvida sobre as acusações. Aspas, no juiz criminal reside a maior responsabilidade da magistrada, de firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, de humildade para absolver quando houver dúvida. Aí tem um ponto aqui que eu queria destacar na matéria, né? Esses militantes vagabundos da imprensa. Afirmou durante voto que pode formar a maioria para condenar Bolsonaro. Isso daqui já é narrativa. Não é narrativa, como eu posso falar? Isso daqui já é uma forma de fazer política através da imprensa. Porque os jornalistas escreveram dessa forma. Se os jornalistas quisessem, eles também poderiam falar o seguinte, né? O ministro Fux afirmou durante o voto que pode abrir divergência no julgamento de Bolsonaro. Podiam colocar dessa forma. Que pode abrir divergência. Mas por que botar para condenar? Porque é o interesse da imprensa. Pode parecer bobagem, gente, mas não é. Não é bobagem. É a vontade da imprensa de perseguir e destruir Bolsonaro. Mas vamos lá. Uma das coisas que todo mundo discutiu, todo mundo apontou, toda a turma da direita fala sobre isso, mas desde o princípio, tem fala do advogado de Bolsonaro, tem fala do advogado de Braga Neto, juristas debateram sobre isso. Em voto, Fux cita a tese do document dumping, evocada por defesa de Bolsonaro, que é o quê? Tu joga um monte de informação, impossível de um ser humano comum, está apto a, investigar os seus pormenores, e muitas vezes essas informações, todas desconexas, não estão indexadas, não tem um índice nisso, meio e fim, se vira aí, vê lá o que tu quer. E não dá tempo para as pessoas, analisar esse processo. Ao alegar em seu voto que houve cerceamento de defesa, Fux citou a tese do document dumping, uma tática de fornecer um volume excessivo de documentos sem a devida organização, dificultando a análise. O ministro afirmou que os 70 terabytes de arquivos poderiam ser equiparados a bilhões de páginas, a depender da resolução ou do número de caracteres. E aí, olha como é curioso. O Fux, ele não falou 70 terabytes. Aqui é uma escolha do jornalista. O Fux colocou essa informação de um jeito que eu acho que tem um peso maior no ouvido das pessoas. Ele usou, porque o tera, enfim, né? É o seguinte, é porque você começa, na verdade, de byte. Aí tem kilobyte. Kilobyte não se usa mais. Era na época do disquete. Era 10 a terceira, né? É unidade de mil, milhares. Aí depois do quilo, vem mega. É da física, que seria 10 a sexta, né? Que seria trabalhando já com milhão. Depois do quilo, você vem giga, que seria 10 a nona. E depois tera, que seria 10 a 12ª. Então, o que é que o Fux fala? Ao invés dele falar 70 terabytes, ele fala 70 milhões de megabytes. E ele tá certo nessa quantificação. Um leigo que não acompanha, sabe? E não sabe o que é computação, não sabe nada de computador. Quando escuta 70 terabytes, não sabe nada. Sei lá o que é terabyte. Agora imagina ouvir 70 milhões de megabytes. O cara só sabe o que é byte. Byte de computador. Meu Deus, 60 milhões. Então aqui também foi uma opção jornalística. E não tá errado. Colocou lá de forma mais resumidinha, mas o termo utilizado no julgamento é mais curioso. Sabe? Nuances que às vezes passam desapercebidas. Talvez fosse para defender o Lula, né? A Globo tinha falado sobre isso. É a mesma linha de argumentação na qual a defesa de Bolsonaro tem insistido. A expressão em inglês mencionada por Fux foi evocada pelos advogados, né? O document dumping. Em sua sustentação, dias atrás, Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, disse que, aspas, os autos chegaram em cima da hora das audiências em milhares de páginas, o que inviabilizou um contraditório efetivo. Fecha aspas, abre agora, né, mais umas linhas aí para mais comentários. Aqui também é opção jornalística. Jornalismo não é o que o advogado disse, não é o que o juiz disse. Jornalismo é a busca pela verdade. Uma boa matéria jornalística, e isso acontece quando você pode prejudicar a direita, o jornalista iria atrás de checar essa informação. Esse não é o papel do jornalismo? Checar os fatos? Expor as verdades que muitas vezes são indigestas, tanto por bem quanto por mal? E aí, é o que o advogado falou ou o que realmente aconteceu? Você termina de ler essa notícia e você não sabe se isso é verdade ou mentira. Você já percebeu isso? Teve ou não teve document dumping de acordo com... Você não sabe. Você não tem um juízo de valor. Isso daqui também não é aleatório. É proposital. Que é pra deixar menor, né? Talvez o fluxo seja parcial.